Meus amigos, a pandemia neste momento ela invade o futebol, nas discussões, nas posições, e é muito importante que nós façamos algumas leituras que estão colocadas aí e que no futebol são como na política, elas defendem os seus interesses. Exatamente. Vamos analisar este assunto, vamos conversar sobre isto, vamos saber se na área política você faz um discurso, no futebol você faz outra. Vamos saber como o futebol e a política podem andar lado a lado no enfrentamento à pandemia. Vamos parar de terceirizar responsabilidades. Nós precisamos, sim, nos colocar com clareza sobre o que está acontecendo. No Brasil, no momento, alguns estados não têm futebol, outros têm, e o jogo empurra, sai do futebol para os governos regionais, dos governos regionais para o futebol. Vamos saber exatamente o que está acontecendo. Vamos saber quem tenta jogar com a opinião pública. Vamos saber também isso. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Te inscreve no canal. Venha para cá. Ativa o sininho, dá um like. Vamos falar sobre futebol. Vamos debater as coisas que fazem o futebol, mesmo neste momento de excepcionalidade. Compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Eu tenho dito ao longo dos anos e tenho ouvido muito de que a Globo prejudica o futebol, prejudica a nação, prejudica isso, é parcial, é isto e aquilo. Não. Eu tenho dito que o Brasil não vive sem a Globo. O Brasil político, o Brasil esportivo não vive sem a Globo. As comunicações no Brasil não vivem sem a Rede Globo de televisão. Claro que ela ultrapassa limites, e precisa ser contida, mas não temos que torcer para que ela quebre ou termine, não temos que pensar isso. Não só ela, como as pequenas, não possamos nós nos dedicar à luta para que as pequenas não cresçam. Não é isso, as pequenas também têm que crescer, as pequenas empresas de comunicação. Mas hoje no futebol, nós estamos numa situação que marca exatamente que algumas críticas elas são feitas de acordo com as conveniências. Os negacionistas estão de lado a lado, na área política e na área do futebol. Quem nega na política, no futebol toma uma outra posição. Quem nega no futebol, na política é adversário. É isso que eu quero dizer para vocês. Incrivelmente, estão lado a lado nessa questão do futebol. Pelo negacionismo, o presidente da República, a Rede Globo e a CBF. E ainda um dos grandes defensores da moral, da democracia no Brasil, que é o Casagrande, fazendo discursos extraordinários na Rede Globo. No futebol, hoje, estão negando a pandemia o presidente, porque ele quer que tudo ande normalmente, como se nada tivesse acontecendo, o presidente Bolsonaro. A CBF, com o seu presidente, que agora chegou ao futebol o impedimento da realização dos jogos. E a Rede Globo, que é contra o Bolsonaro na área política, combate o Bolsonaro na área política, mas quer a realização dos jogos para manter as suas programações todas com movimentação, com novidades e com futebol lhe dando sustentação. E isso não está certo. E o Casagrande, que vai para a televisão, faz comícios contra o presidente da República, não faz contra a Rede Globo, mas faz contra o Caboclo. E o Caboclo e a Rede Globo no futebol estão lado a lado. O Caboclo não quer parar os campeonatos liderados pela CBF e a Globo também não quer, porque é ela quem detém o comando desse futebol. É ela quem detém o patrocínio desse. E os clubes também não querem, porque querem o dinheiro da Rede Globo. E aí vem com aquela conversa de que tem todos os cuidados. Não tem todos os cuidados. Tanto assim que a pandemia não respeita clube, não respeita presidente de país, presidente de CBF, não respeita comentarista, não respeita o futebol. A pandemia não respeita ninguém. A pandemia exige que todos nós tenhamos cuidado. Nada mais do que isso. Então esta história de ficar achincalhando um, achincalhando o outro, para defender os seus próprios benefícios, as suas convicções, que nem sempre são as melhores e muitas sem o conhecimento científico, não me sensibiliza. Se as autoridades ligadas à ciência médica
entendem que o futebol tem que parar, eu estou perfilado ao lado dessas autoridades. Eu não vou me perfilar do outro lado, não vou. Porque não adianta obter receita e não poder viver. Isto é o fundamental. É preciso sim viver e enfrentar e buscar e resistir e ter um mínimo de dignidade para o enfrentamento da pandemia e um mínimo de dignidade nos argumentos, na coerência, sem tentar impressionar as pessoas, sem tentar ser mais realista que o rei. Porque estes argumentos que ora estão de um lado, ora de outro, eles flutuam naturalmente, eles perdem a credibilidade com muita rapidez. Como disse, a Globo, o presidente da República, que no âmbito político, econômico, estão se enfrentando, se digladiando, no futebol estão lado a lado. A Globo quer o futebol e o presidente acha que também deve haver futebol. A CBF também está aí negando a pandemia e querendo que o futebol ande normalmente. Os dirigentes dos clubes concordam com a CBF, com a Globo, porque eles ganham dinheiro. E aí eles querem a continuidade. Não interessa se um clube aqui ou ali, como está acontecendo a todo instante, tenha 8 ou 10 jogadores com a pandemia. E o pessoal, não, mas não tem, o futebol é uma bolha, é diferente. Não, não é diferente não. É igual a toda a sociedade brasileira. Um abraço.